Desde que deixamos de ser seres encarnados em corpos primitivos no sentido de atender somente instintos de sobrevivência como alimentação e preservação da prole, quando ainda vivíamos como animais selvagens no sentido literal da palavra, lentamente passamos a criar meios de tentar entender que havia algo a mais além da vida corpórea, passamos a valorizar o momento que estávamos presentes ali, junto com seu grupo, junto com seus filhotes e fêmeas, já começava uma ligação sentimental que não se entendia, mas se sentia. Juntando isso com outros fatores como mudanças climáticas, mudança nos hábitos alimentares, como incluir em nossa dieta outros tipos de alimentos que criavam quimicamente mudanças biológicas do nosso corpo primitivo, de forma lenta e gradual. Em algum momento da nossa história isso transformou nosso corpo físico, aumentou nosso crânio para receber mais massa encefálica, diminuiu membros, liberou as cordas vocais antes presas entre urros e gritos, agora capaz de reproduzir um meio de se comunicar com palavras, som que tinham algum significado, organizou alguns sentidos e nos tornou capacitados para receber espíritos capazes de se desenvolverem tanto intelectualmente como moralmente, deixando para trás a vida de animal selvagem e iniciando a vida de espíritos encarnados em evolução. A ciência moderna indica que nosso DNA, o código que guarda a maioria das informações genéticas de seres vivos, separa o ser humano dos macacos por apenas 2%, ou seja, biologicamente 98% idênticos, podendo chegar a mais de 99% como no caso dos chimpanzés. Isso é estudado há décadas nas maiores faculdades do mundo, que tentam incansavelmente encontrar esse 1% que falta. Esse elo perdido nos milhares de anos da nossa existência, e isso nos torna seres pensantes, distintos, únicos do nosso planeta. Independente do que fazemos com essa capacidade de raciocínio, somos uma raça superior, dominante e apta para evoluir. No meu ponto de vista, não importa saber com precisão que ano, dia ou hora aconteceu essa separação, nem tampouco se ela aconteceu de forma mágica como explica algumas religiões com a criação de Adão e Eva. O fato importante é que isso aconteceu. As evidências são claras demais para negá-las e precisamos focar na razão disso ter ocorrido. A pergunta que não se cala: de onde vim? Para onde vou? Em toda sua complexidade já esteve com a humanidade desde o início deste processo, quando passamos a nos preocupar com os restos mortais dos nossos entes, que no começo eram deixados ali mesmo onde deixava de respirar, logo depois passando a criar alguns rituais de funeral, mesmo que só guardando aquele corpo sem vida sob as pedras cuidadosamente colocadas, ou em buracos cavados na terra em uma profundidade que outros animais não pudessem alcançar, e comer aqueles restos de carne e osso. Aprimorando e modificando cada vez mais este ritual, de acordo com a importância do ser morto para o grupo, colocando objetos que representassem essa importância e imaginando com um pequeno traço de esperança que fosse possível para o defunto utilizar tais objetos lá no local onde ele teria ido morar, ou seja, por mais que fosse incompreendido este sentimento, ele já indicava essa possibilidade de continuação de vida após a morte, e que antes de qualquer coisa esse é o primeiro sinal na busca do homem com a criação. Não conseguindo entender aquela forte sensação de dor sem estar fisicamente ferido, aquele sentimento de perder algo que não pode mais ter consigo, aquele seu filhote ou sua fêmea ou macho no qual ele era responsável em prover alimento, defender para preservar a sua raça, o homem primitivo experimenta a dor do luto, passa então a não querer se sentir assim, busca a substituição imediata por um membro semelhante, encontra, procria, repete o ciclo, mas logo lembra de tudo e sofre novamente. E não resolve seu problema. Começa aí a nova fase. Este ser olha para o céu e vê que tudo é imenso e inalcançável. Olha para o mar e vê sua força. Olha para o vulcão e vê o seu gigantesco poder de destruição. Começa a pensar em se aliar a estas forças. Faz uma correlação com o comportamento de sua fêmea que gostava de um determinado tipo de carne de caça. Lembra que ela demonstrava certa alegria quando recebia isso e ele se sentia bem com esta visão. Então ele resolve repetir esse ato. Busca exatamente aquele sentimento. Procura incansavelmente aquele raro alimento, vai até aquele vulcão que ele mesmo havia batizado com um nome forte ou assustador para ele, supera todos os perigos e instintos e oferece aquele em sacrifício ao seu Deus do fogo, com a intenção de agradar esse Deus para que talvez ele não se zangue e não jogue mais fogo sobre seu grupo, não leve mais ninguém embora. Todo esse esforço, que foi provocado pela incompreensão da dor do luto, leva esse ser primitivo a criar as primeiras religiões humanas. A busca por respostas leva o homem a tentar desesperadamente a se ligar com a criação que ele pode ver e ouvir, mas não pode controlar.
se aliar com o poder que é capaz de dar e tirar o que conheciam como vida. As forças da natureza foram nossos primeiros deuses. Começamos a buscar nossas respostas nestes deuses que agiam diretamente sobre nós, ensinando pelo processo de transformação a acreditar que existe algo além da vida corporal. Esta pequena viagem na gigantesca linha do tempo da raça humana é apenas uma forma que encontrei de nos fazer pensar sobre nosso espírito, aquilo que está além do corpo físico, aquilo que é eterno e está neste planeta há muito tempo, com um único objetivo: nos fazer evoluir. Nosso modo de encarar a morte é ainda tão primitivo quanto deste ser que descrevi há pouco. Ainda nos preocupamos com a aparência do caixão e as vestes do defunto. Sabemos desde muito cedo que iremos morrer, em alguns momentos mais cedo, outros mais tarde, sozinhos, em grupo ou em massa, todos vamos morrer fisicamente. De lá para cá a diferença é que já evoluímos no conhecimento e na moralidade em comparação ao primitivo, já aprendemos o suficiente para entender que esse processo é natural e necessário e mesmo assim não admitimos de fato essa realidade. Negamos e renegamos tudo o que envolva essa separação que nós espíritas kardecistas acreditamos ser momentânea. Filmes e livros, estudos e teses das mais variadas, em diferentes culturas de todo o planeta, mostram casos que relatam experiências de quase morte, EQM, onde estas pessoas relatam que há alguma coisa por acontecer depois da morte física. Temos uma certeza em nosso subconsciente de que é impossível ser só isso, só viver uma vez e sumir para sempre, como o pensamento ateu, ou adormecer até que seja chamado um dia para ser julgado sobre como vivi para daí ser absolvido ou condenado como o pensamento. Católico e protestante, eu prefiro acreditar que Deus é perfeito, que sua justiça é perfeita, que Ele nos dará tantas chances quanto merecermos para evoluir, para conquistar sempre um lugar melhor no seu universo, e por isso é possível e necessário vir e voltar muitas vezes do plano espiritual, nossa morada real, onde é preciso fazer por merecer cada oportunidade, sem esquecer do que já aprendemos até que tenhamos que reencarnar, sem deixar de reparar nossas faltas, sem perder esse laço de afinidade e amor que criamos com nossa eterna família espiritual. Nosso grande medo da morte não faz sentido se nos afastamos da matéria, se nos livramos do apego ao que realmente acaba, se nos permitimos acreditar em uma vida eterna, com evolução gradual, sem esquecer de obedecer às leis gerais que regem o universo. Somos livres para escolher o caminho a seguir. Nossos atos e pensamentos, nossos julgamentos e decisões, são nossos passaportes para nos conduzir para a luz e felicidade ou para trevas de dor e sofrimento. Tudo está em aceitar e cumprir, cada um com sua carga, onde o peso nunca é maior que sua capacidade ou força. Ninguém escapa desta justiça perfeita. Todo o mal será punido e todo o bem será recompensado, sem exceções, sem prejuízos ou privilégios, apenas justiça. Para finalizar, não se preocupe tanto com seu passado, por mais desastroso que seja ele, já aconteceu e isso não podemos mudar. Aceite seus desvios morais como quem confessa às autoridades a autoria de um crime, sabendo das consequências, sabendo que vai ser preso por isso, sabendo que haverá uma pena para ser cumprida, sabendo que a criação irá exigir reparação destas faltas, e que não há meios para ficar impune. Mas acredite, não há penas perpétuas na espiritualidade, por pior que seja o crime. Deus, em sua bondade infinita, irá definir como e quando você estará livre desta pena para tentar novamente caminhar em sua direção, em cada instante de dificuldade ou dor, um aprendizado que leva seu espírito para mais perto dele. Mude agora, corrija-se agora, prepare-se para seu futuro e esse medo da morte irá desaparecer diante dos seus olhos.